capítulo 7. João capítulo 7. E nós vamos começar em versículo 10. Começar a ler em versículo 10 e nós vamos até versículo 24. Agora, versículo 10 começa assim: mas depois que seus irmãos subiram. E para entender isso, vocês vão ter que pegar o contexto anterior, do início do capítulo para cá, onde ele tem uma conversa com seus irmãos. Se você perdeu essa mensagem, já está em nosso canal no YouTube. E podem procurar a mensagem do domingo passado. E essa mensagem fala sobre a sua conversa que ele tem com seus irmãos. Então nós vamos começar aqui em versículo 10, que diz o seguinte: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuraram na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, ou se ela é de Deus, quer dizer, a doutrina é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais o homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Porque vós indigais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Oremos. Senhor, nós pedimos mais uma vez, como é nossa prática, pedimos a tua sabedoria, a tua capacitação nessa viagem pela tua palavra, nessa pregação. Pedimos a tua proteção sobre os irmãos que por algum motivo ou outro não estão aqui. Nesse momento eu queria levantar diante de ti o irmão Alisson e a irmã Ingrid, que estamos com saudade deles. Não estão aqui, pedimos que tu esteja resolvendo o problema do carro dele, para que na próxima semana possam vir aqui estar com a gente. Esteja também, Senhor Deus, com o tio da irmã Delci, o seu Antônio, que continua em estado de coma. Esteja dando sabedoria para os médicos e trazendo esse homem de volta à saúde depois do seu acidente. Nesse momento também eu queria te levantar diante de ti o nosso irmão Manos, a situação da casa dele, da vizinhança e o barulho. Tu sabes o que está acontecendo, tu sabes melhor do que nós, e tu és capaz de resolver de uma hora para outra essa situação. E nosso pedido como igreja é que tu resolvas realmente essa situação, para que nosso irmão possa viver em paz, como manda a tua palavra, e que ele possa estar sossegado e mais capacitado ainda de fazer a tua obra na tua igreja e no ministério que ele tem lá com a comunidade. Senhor, essas coisas nós pedimos, e também pedindo a tua capacitação e o entendimento do teu Espírito Santo nesta passagem que nós vamos abordar hoje, em nome de Jesus Cristo.
Irmãos, essa passagem aqui é uma continuação, eu creio, de uma coisa que o apóstolo João vem fazendo desde João capítulo 5. Porque todas essas coisas que estão acontecendo, esse discurso em capítulo 7, está acontecendo com relação a uma coisa que aconteceu no início de capítulo 5. No início de capítulo 5, Jesus curou um paralítico. E de lá para cá, tem um grupo de pessoas que não ficou muito feliz com isso. E João chama essas pessoas de os judeus. Ok? Agora, nós precisamos fazer uma distinção. E nós temos feito aqui antes, mas caso tenha alguém que não esteve aqui antes, quando o apóstolo João ele usa os judeus aqui, nesse contexto, ele está distinguindo um grupo específico dos moradores daquela região, porque todos os moradores, ou quase todos os moradores daquela região, eram judeus, em termos étnicos, certo? E o apóstolo João, ele está frisando um grupo dessas pessoas que são etnicamente judeus, mas esses aí são judeus, digamos, judeus convictos, judeus religiosos. E na verdade, pelo contexto, a gente entende que são os líderes entre esses judeus religiosos. São os judeus dos judeus, digamos. E a gente pode ver isso, por exemplo, em versículo 10, diz: mas quando os irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como é culto, versículo 11, ora, os judeus procuravam-no na festa. Quem são esses judeus? Diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Então aqui nós temos dois grupos: os judeus e a multidão. A multidão são judeus étnicos. Esses judeus são um grupo separado, um grupo religioso, certo? Diziam alguns: ele é bom. Diziam alguns: quem? Entre a multidão, certo? Ele é bom. E outros diziam, entre a multidão: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, ninguém da multidão falava abertamente por medo de quem? Por medo dos judeus. Eu espero não ter confundido, mas é importante a gente saber nesse texto com quem ou de quem nós estamos falando, certo? De quem nós estamos falando. Por quê? Porque desde João capítulo 5 nós temos lidado com vários grupos de pessoas que por um motivo ou outro têm rejeitado Jesus Cristo. E agora nós falamos, por exemplo, as multidões, né? As multidões que seguiram Jesus Cristo por quê? Porque queriam pão, né? Queriam milagres e queriam sinais. E quando Jesus diz: olha, o pão que vocês precisam é o meu carne, e o vinho é o meu sangue, ou a minha carne, né? E o meu sangue, as pessoas se estranharam com isso, né? E muita gente das multidões deixaram de seguir, né? Aí Jesus, em vez de tentar se explicar, ele confirma e vai mais além. E quando ele vai falar sobre comer a minha carne e beber o meu sangue, aí até alguns dos seus discípulos são pessoas, além dos 12, que são discípulos, que são participantes com ele, que estão apoiando nele, mas até muitos desses aí abandonam Cristo. E ele fala então para os 12, aí ele diz para os 12: vocês também vão me abandonar? E Pedro faz aquela afirmação clássica, né? Onde que nós vamos encontrar as palavras da vida? E qual a resposta de Jesus Cristo? Ele diz: estou parafraseando aqui, mas até onde vocês vão entrar? Isso é Deus Judas. Então a gente tem visto o que é que leva esses grupos de pessoas a abandonar, a rejeitar Jesus Cristo. E hoje nós vamos frisar esses judeus, ou seja, nós vamos definir quem eles são, esses líderes religiosos. E o que leva essas pessoas a abandonarem Jesus Cristo. Agora é importante isso, por quê? Porque essas pessoas são pessoas que, se você fosse conhecê-los na rua e começar a conversar com elas, você ficaria impressionado com o seu conhecimento bíblico.
Eles conhecem, eles têm grandes porções da palavra de Deus no Antigo Testamento decorados. Eles são grandes devotos, talvez seja a palavra errada. Eles são grandes fãs, grandes estudiosos dos profetas. E podem falar da vida de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel e falar dos seus escritos com muita referência. Certo? Então são totalmente imergidos na palavra de Deus e rejeitam Jesus Cristo. Além de mais, nós sabemos antes, nós entendemos antes, no início do capítulo, que esses judeus são os que estão procurando matar Jesus. Como é que as pessoas tão imersas dentro da palavra de Deus chegam ao ponto de querer matar Jesus? Só um parêntese, porque às vezes a gente pode até questionar em versículo 7, por que Jesus manda os irmãos na frente, dizendo que não vai, aí depois ele vai em secreto. Por quê? Jesus tem medo? Não, lembre-se que Jesus tem uma tarefa para cumprir. E ele chegou aqui com uma missão, e essa missão foi morrer para redimir aos pecadores. Certo? E isso precisa ser feito na hora certa, no lugar certo. Então, se ele fosse abertamente, ele sabe que tem gente querendo matar ele não vai ser morto antes. Então, ele está tramando esse plano. Tramando talvez não seja a palavra certa. Ele está executando esse plano. O tramando é negativo, né? Ele está executando esse plano. E isso exige que ele não siga o conselho, se você lembra da semana passada, não siga os conselhos com segundas intenções dos seus irmãos, mas que ele siga o seu plano. E ele vai ensinar no templo, ele vai estar lá pregando para o povo, mas ele vai fazendo os seus textos. Então, por isso que ele faz o que ele faz aqui. Okay? Mas chegando lá, ele confronta então esses judeus, e nós vamos ver a conversa dele aqui. Nós vamos responder essa pergunta: como é que pessoas tão inteiradas nas Escrituras, e as Escrituras, nós sabemos no Antigo Testamento, profetizando a vinda do Messias. Todo mundo estava querendo, todo mundo estava atento, todo mundo estava ansioso para que chegasse o Messias. E o Messias chega e eles perdem totalmente, rejeitam. E como é que isso acontece? De pelo menos 3 formas. E nós vamos aplicar essas formas dessa maneira. Da mesma maneira que os líderes religiosos, pessoas inteiradas nas Escrituras, rejeitaram Jesus Cristo, perderam o Messias que estava bem na sua frente. Dessa mesma forma, é possível que pessoas ou grupos religiosos que são muito fundamentados na palavra, igrejas com nome bíblico, igrejas com nome batista, igrejas com nome fundamentalista, podem também perder o seu primeiro amor, perder vista a Jesus Cristo. Isso é muito comum. Muito comum. Agora eu vou dizer uma coisa, falando aqui, eu não creio que isso que eu vou falar aqui seja verdade da Igreja Batista Igual Ebenezer. Eu não creio. Mas eu não conheço os corações. Deus conhece. É possível que raízes desses sintomas estão se criando em corações. E quando se cria em indivíduos, depois, se não for resolvido, se essas raízes não foram arrancadas, a gente arrancando de vez ontem, procurando arrancar de vez as raízes, se não for arrancado dessa forma, pode crescer, pode infectar uma igreja toda, pode infectar um movimento todo. E por isso que você vê muitas vezes movimentos que uma vez estavam fazendo grandes coisas para o Senhor, ou igrejas que eram vivas e ativas no evangelismo, na pregação e tudo, e você entra e estão mortas.
Por quê? E muitas vezes é porque deixaram essas raízes se criarem. Então vamos ver 3 raízes aqui para a gente arrancar. Você pode ver com esse esboço onde está a minha mente ontem, né? Raízes para arrancar. O esboço é esse. Primeira raiz, versículo 15. Os judeus, então nós temos esse grupo da elite, né? Esse grupo religioso, os líderes religiosos. E os judeus maravilharam-se dizendo: como sabem este letras, não as tendo aprendido. Estão olhando para Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando de uma forma convincente, está falando de uma forma eloquente. E ele chega e diz: mas ele não tem estudado. Ele não tem estudo. E vocês estão, não sei se vocês estão notando, mas vocês estão vendo a indireta aqui. Ele não passou pela nossa aprovação. Ele nunca foi aprendiz, nunca foi discípulo de nenhum dos nossos. Não aprendeu com a gente. Como é que ele está sendo tão convencido se ele não aprendeu com a gente? A primeira raiz que nós precisamos arrancar é qualquer elitismo em nossos corações. Qualquer elitismo. Agora deixa eu colocar uma coisa. Eu creio porque a Bíblia diz que nenhuma pessoa, nenhum pastor, nenhum diácono deve ser colocado, nenhum ministro deve ser como professor de EBD, deve ser colocado sendo neófito, né? Por quê? Porque a Bíblia fala, quem instrui outros, que essa pessoa seja apta para ensinar. Então eu não estou dizendo que uma pessoa precisa ser apta para ensinar, mas eu digo que é muito possível, muito fácil criar um espírito de elitismo, dizendo: isso é muito fácil para um pastor. Eu digo com experiência própria. Essa pessoa não passou pelo seminário, ele não passou pela formalidade que eu passei, então como é que Deus vai usar ele? Eu vou te dizer que muitos dos homens, grandes homens, Deus já usou muita gente que estudou em seminário, mas também Deus já usou grandemente muita gente que nunca estudou em seminário, mas que se mergulhou na palavra de Deus. Então, nós precisamos tirar isso. Isso é um veneno mental, mas é um veneno mental que é promovido em certos ciclos. E eu fui criado com esse veneno mental, e esse veneno mental quase que me mata espiritualmente. Porque eu participei de um grupo, em que o líder desse grupo, a nossa família toda participou. O líder desse grupo disse: ele falava palavras belas, eu estou levantando outra geração que vai servir a Jesus Cristo. E tem os jovens, ele falava para nós: quando vocês, a gente ia para o seminário dele, quando vocês voltarem para as suas igrejas, vocês devem cuidar para não se misturar tanto com os outros membros da sua mocidade. Pensou? Elitismo. Uma vez eu fui com esse grupo numa viagem missionária, e ele juntou a gente e falando para a gente: agora você tem que entender, lá nos Estados Unidos, no militar norte-americano, o que tem mais reputação de soldado bravo e corajoso e eficaz são os fuzileiros navais, né, lá nos Estados Unidos. Aí ele chegou e disse: olha, tem os outros jovens aí, mas vocês são os fuzileiros navais. Isso foi veneno para mim, foi veneno para minha alma. 2 motivos. Primeiro, criou em mim um certo orgulho. Eu faço parte dessa tropa da elite. Os outros, mesmo da mocidade, mas isso é veneno. E a outra coisa é que, no fundo, eu sabia que não era verdade. Porque no fundo, eu me conhecia o pecado que existia. Né? Então isso gera, mas eu não queria decepcionar o líder do grupo e os outros membros do grupo, que eu pensava que, não, eles devem ser realmente, eu não, mas eles sim. Aí, então, o que eu fiz? Eu escondia. Isso gera o quê? Hipocrisia.
Está vendo como diz que essa atitude de elitismo é um veneno? E deve ser evitado a qualquer custo. Agora, fim da história. Descobri depois que os meus colegas daquele grupo também não eram tão santos assim. Inclusive alguns deles aprontavam de forma espetacular. E o próprio líder do grupo aprontou de uma forma fora de série, várias vezes. Certo? Então, isso é um veneno da alma. Essa questão, você pode sentir o desprezo que eles têm quando falam. Ele não tem nem letras, ele não se formou do Seminário Batista de Jerusalém. Então, como é que ele está falando assim? A palavra de Deus tem muita coisa a dizer sobre isso, para nos colocar em nosso lugar. Um deles a gente encontra na passagem que eu pedi para ler, na leitura bíblica. 1 Coríntios 1, 26 a 29, só uma parte. Porque vede, irmãos, se você um dia se acha, você acorda se achando, você já teve dia assim, eu já, e você acorda, rapaz, eu sou tal. Leia essa passagem. Normalmente, os homens, quando a gente é desse jeito, a nossa mulher tira essa ideia logo, Deus traz para resolver isso. Mas se ela não exercer esse papel essencial na sua vida, então vai para 1 Coríntios 1, 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, de que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Paulo está dizendo, vocês membros da igreja lá de Coríntios estão se achando, mas vocês precisam olhar no espelho e ver que muitos de vocês ali não tem muito sábio não. Essa é uma forma muito educada de dizer vocês são burros. Nem muitos poderosos, vocês são fracos. Nem muitos nobres, vocês são de baixo nível, baixa escala. Mas Deus escolheu as coisas loucas, vocês, doidos ali. Falando das pessoas de Corinto. As coisas fracas, as coisas vis, as desprezíveis, as que não são. Para quê? Para que Deus seja glorificado e não a gente. E é isso que Ele faz. Ele pega pessoas pecadoras. Talvez tem pessoas com mais habilidades mentais do que outros, mais habilidades físicas do que outros, mas em que importa a nossa condição espiritual diante de Deus? O que importa é essa: nós somos pecadores redimidos. E Deus é muito capaz de pegar uma pessoa que não fez muito bem academicamente e usar grandemente. Eu tenho um exemplo, tem um missionário no Movimento Batista Pecuário, o nome dele é Irineu. Acho que Irineu não teria problema em eu dizer isso, porque eu já ouvi ele dizer isso. Ele, na história do Seminário Batista de Cariri, ele até onde eu sei, já tirou, é a pessoa que passou com a menor nota na história do Seminário Batista de Cariri. Hoje ele é um missionário, e quando eu fico do lado dele, eu tenho vergonha de me chamar de missionário, pelo trabalho que ele tem feito, pelas igrejas que ele tem levantado, pelas pessoas que ele tem discipulado. Espetacular. Então Deus é capaz de pegar qualquer pessoa e usar para o seu reino, segundo a sua vontade, e não tem espaço. O apóstolo Paulo não tem espaço para esse elitismo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Ou outra tradução diz: não pense mais do que convém. Não pense mais de você do que você deve, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Lembrando, ele está dizendo aqui, lembrando que a sua fé que você usou para crer em Jesus Cristo, essa fé é dom de Deus. Porque assim como em um corpo tens muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
Também, o profeta Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim, o apóstolo Paulo falando, gloriar-me, a não ser que na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mateus 23, agora no final da mensagem nós vamos voltar para Mateus 23 e acampar ali um pouco, mas em Mateus 23, de 10 a 12, Jesus Cristo está falando justamente para esses líderes religiosos, chamados fariseus, e ele diz: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo, porém o maior dentre vós seja vosso o quê? Servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Atitudes de elitismo que a gente precisa evitar, tipo assim: eu me formei no seminário, ou eu me formei em tal seminário, ou eu fiz tal curso, então isso me coloca num grau superior. Negativo. Eu faço parte de tal ministério na igreja, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo na igreja. Então isso me coloca, e Deus deve considerar. Quando Deus olha para você, Ele considera uma coisa: que Cristo Jesus morreu por você. E isso deve ser nossa glória. Ou eu pertenço a tal grupo, ou tal nível social, eu tenho tal profissão, eu tenho ido, isso é um assunto meu, assim, eu tenho ido tais livros, né? Eu tenho feito tal coisa. Essas atitudes podem representar uma raiz de elitismo que precisa ser arrancada. A segunda raiz nós encontramos nas palavras de Jesus, em versículo 16 a 18. Quando Jesus fala para eles, ele aponta uma outra relacionada. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esse é um tema que ele tem abordado várias vezes. Eu falo o que o Pai me disse, né? Se alguém disser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá que ela é de Deus. A doutrina é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Presta atenção ao versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Agora aqui, lembra, os fariseus dão um indireto para Jesus Cristo, né? Esse aí, ele não tem letras. Por que ele está falando desse jeito? Ele não tem letras. É um indireto, é uma facada. E Jesus faz a réplica, uma facada para eles, porque isso é direcionado a eles. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, essa é verdadeira. E não há nele justiça. Bom, e o que ele deixa entender é que nessas outras pessoas há injustiça. E não são pessoas verdadeiras. Então, a primeira raiz é elitismo. A segunda raiz é relacionada, mas é um outro conceito ligado ao elitismo, que se chama vanglória. Vanglória. Muito obrigado. E a palavra de Deus tem muita coisa a dizer sobre vanglória também. Em Filipenses 2, de 3 a 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Também o apóstolo Paulo em Gálatas 2 e 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, eu não vivo mais para os meus próprios fins, eu não vivo mais para as minhas próprias coisas, eu vivo para Cristo. Então eu não estou construindo, um termo que eu gosto muito de usar, eu não estou construindo meu próprio reino, mas eu estou construindo, ajudando a construir o reino de Deus, ou obedecendo as palavras de Jesus Cristo, quando ele diz o quê? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E estas coisas serão à medida do necessário ajudar. Mas busca primeiro o reino de Deus. E, infelizmente, na nossa natureza caída, na nossa natureza pecaminosa, é muito fácil a gente cair no laço de ver a obra de Deus como oportunidade de crescimento pessoal. Eu tenho visto isso é uma coisa que Deus opera em meu coração, e eu sou muito sensível a isso, porque eu tenho visto muitos ministérios cair por causa disso. E o pastor, de repente, vê a igreja como seu reino pessoal. E quando isso acontece, então as pessoas que não concordam com o pastor são seus inimigos, porque não estão de acordo com o projeto do pastor, que é fazer o seu próprio reino, e são rebeldes contra o rei. Quem é o rei? Ele. São inimigos. E as pessoas que apoiam o pastor são inimigos, são amigos dele. Isso é perigoso, isso é fatal se o pastor deixar isso crescer. Eu tenho falado isso, inclusive, para esta igreja em vários outros campos, mas não é só pastor. Não é só pastor. Eu tenho visto também isso em membros de igreja, onde a igreja, onde um membro, por exemplo, estou pensando numa situação da igreja do meu pai, lá quando eu era adolescente, onde um membro da igreja tomava conta do clubique, que a gente chamava de romance, né? Clubique na igreja do lado. E esse clubique era dele. Ninguém mais mexia. Ninguém mais poderia fazer. E quem participava tinha que fazer do jeito dele. E se alguém contradizia ele, era briga. E chegou ao ponto, porque ele estava fazendo umas coisas que não deveria, e ele entrou em conflito com o pastor e com a liderança da igreja, chegou ao ponto de ele preferir abertamente, descaradamente, preferir dividir a igreja do que abrir mão do que ele queria dar antes. Não era pastor, mas estava construindo o seu próprio reino dentro da igreja. Muito, muito, muito comum isso. Nós não estamos aqui para construir nosso próprio reino, nós estamos aqui para construir o reino de Deus, e todos trabalhando junto. Como é que a gente sabe se essa raiz está crescendo dentro da nossa alma? Me diga uma coisa: quando você olha para as pessoas da igreja e você vê uma pessoa se destacando em algum ministério da igreja, qual o sentimento que você tem? Você tem um sentimento de alegria que Deus está usando aquela pessoa e que coisa boa? Ou você tem um sentimento de inveja? Para ser transparente com os irmãos, eu tenho vezes que Deus tem que trabalhar comigo, porque eu olho o WhatsApp, o grupo de WhatsApp dos pastores, e eu vejo tal igreja fazendo batismo, e eu vejo tal igreja fazendo construção, e pode ser que no momento que eu estou olhando, a nossa igreja esteja passando por uma fase onde nada está acontecendo, ou pelo menos não tem ninguém se batizando, não tem ninguém construindo, aí eu fico, Ou eu vejo um pastor que é muito novo, mas se destacando na internet e ficando famoso e sendo usado para Deus para ver muitas pessoas. Eu aqui com 50 anos e nada disso vai acontecer. Irmãos, eu confesso abertamente aqui, que Deus tem tido que trabalhar no meu espírito. Você quer orar para o seu pastor? Ore nesse sentido. Da mesma forma que eu oro para vocês, que se eu destaco o irmão, agradeço o outro irmão,
falam que um irmão está fazendo um bom trabalho, que isso não crie, que eu acho essencial elogiar as pessoas e dar honra a quem honra, né? Mas que isso não crie no coração de alguém uma raiz de inveja. Porque se criar essa raiz é sinal de que eu não estou fazendo isso para a honra e glória de Deus, e sim estou fazendo isso para a minha honra e glória, estou criando o meu próprio reino, vanglória. Outro sinal, será que eu tenho a necessidade de falar para todo mundo as coisas que eu faço? Eu faço uma coisa na igreja, preciso que a igreja fique sabendo. Eu faço uma coisa no ministério, preciso postar online. Se eu faço uma coisa para Deus, será que todo mundo precisa ficar sabendo? Será que eu busco ativamente somente os ministérios públicos dentro da igreja? Procurando aquelas coisas que dão destaque, que dão ibope, que as pessoas vão estar vivendo. Essas são raízes que podem significar que você está criando uma planta, uma mata que vai crescer e vai te destruir se você deixar. Então, as raízes fatais que nós estamos visto agora podem fazer com que uma pessoa inteirada das Escrituras chegue a rejeitar Jesus Cristo. Nós temos essa questão de elitismo, vanglória. Terceiro, nós encontramos em versos 22 até 24. Versículos 22 até 24. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Ele está se referindo ao que está em Jerusalém, o pessoal de Jerusalém ainda está falando daquele momento que curou o paralítico no sábado. Esse é o contexto. Versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. Isso não veio de Moisés, mas de Abraão. Certo? No sábado, circuncidais um homem. Nem que você vai deixar de circuncidar uma pessoa no sábado. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo o homem. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? E vocês vão circuncidar sem problema o homem. Isso resolve a questão de uma parte. Eu curei, ele diz, o homem todo, completo, no sábado, e vocês acham ruim. Versículo 24, isso é chave, para que ele está dizendo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Foi correto o que eu fiz? Esse homem precisava ser curado, e alguma proibição de curar no sábado? Tem não. Então eu fiz. É correto? Presta atenção a isso. Nós vamos voltar a isso, mas é muito importante isso. Os líderes religiosos estavam mais preocupados com procedimentos do que com pessoas. Eles estavam perfeitamente tranquilos com a ideia desse homem passar o resto da vida dele paralítico, contando que ele não fosse curado no sábado. Já pensou? Como é que uma pessoa que diz uma pessoa de Deus chega a esse ponto? Sim, a terceira raiz, eu não sei se eu falei, é legalismo. Legalismo. Isso é uma coisa, irmãos, que assola. Isso é uma doença particular não, mas que nossas igrejas, que nós somos inteirados na Bíblia, nossas igrejas fundamentalistas, nós temos essa tendência. E nós precisamos nos cuidar, precisamos nos vigiar, porque isso realmente é veneno para uma igreja. Como é que legalismo funciona na vida real? Talvez eu tenha contado essa história aqui, mas com certeza eu vou contar de novo. Eu fui chamado, cheguei numa igreja não aqui no Maranhão. Eu estava participando na época, eu não era o pastor da igreja, mas eu participava da igreja. Quando cheguei na igreja, quarta-feira à noite,
os diáconos chegaram para mim: pastor, o nosso pastor está de férias e o homem que a gente tinha combinado não veio, o senhor pode pregar? Eu disse: sim, eu posso pregar, tranquilo, sem problema. Aí eu procurando o esboço, porque geralmente eu tenho um esboço preparado, aí de repente um dos diáconos diz: ei, mas tem um problema, o senhor não está usando gravata. Aí eu disse: como é que pode? O que tem a ver? Eu não estou usando gravata, o que tem? Aí ele disse: não, você tem que usar gravata. Nessa igreja, quem prega tem que usar gravata. Eu disse: olha, irmãos, então nós temos um problema. Tá bom. Aí eu disse para os diáconos: então nós temos um problema, porque você vai ter que escolher entre a pregação da palavra de Deus ou o estatuto. Qual vai ser? Aí a gente foi desses filmes de robô, né? Que o robô começa a queimar e sai fumaça. Desse jeito. Como? Deu um curto-circuito, isso aí. A solução que deram foi que foram para casa, entraram na casa pastoral. Alguém tinha chave. Entraram na casa pastoral, procuraram uma gravata dele para me emprestar. E depois eu preguei, né? Tudo bem? Preguei. Na próxima sessão eles separaram dinheiro para comprar várias gravatas para isso não acontecer de novo, né? Não aprenderam nada. Até onde eu sei, as gravatas estão lá, aí, nessa igreja. Irmãos, isso é legalismo. Isso é definição de legalismo. Agora, isso é uma coisa engraçada, mas isso pode ser pode ter coisas trágicas. E é interessante que esse grupo de pessoas que Jesus falou que entre esse grupo é um grupo chamado os fariseus. E Jesus Cristo lida muito com os fariseus e briga muito com os fariseus no seu ministério. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, Mateus capítulo 23. Porque aqui ele falando para os fariseus, aí ele vai colocar. Minha intenção não era pregar essa passagem, mas enquanto eu preparava a mensagem, eu disse: não, para explicar o que é fariseu, nós temos, e o que é legalista, nós temos que ver essa passagem. Então eu coloquei aqui, nós temos um subesboço. Hoje, normalmente você chega aqui e você ganha um esboço. Hoje são dois. Certo? 2 pelo preço livre. Aqui nós queremos dar o valor, né? O seu dízimo está valendo mais do que você tem. 2 esboços hoje. Mas eu coloquei um título aqui nessa submensagem: como se tornar legalista em 7 passos simples. Como se tornar legalista? Agora você não quer fazer isso, mas como se tornar legalista em 7 passos simples? Jesus Cristo aqui está falando, pregando para os fariseus. Ele diz em Mateus 23, versículo 13: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ele pôr, o primeiro passo é de pôr impedimentos extra-bíblicos na salvação. O grupo que eu participava eles faziam isso de uma forma tão sofisticada. Não, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Mas quem é salvo vai fazer estas coisas. E estas coisas não eram os frutos do Espírito, que realmente a palavra diz: quem é salvo vai demonstrar esses frutos. Mas quem é realmente salvo vai cortar o cabelo de tal forma. Desculpe, Natal. Quem é realmente salvo vai ouvir a música que é do nosso gosto, por conveniência. E você acha que isso é só esse grupo? Ontem eu estava falando com um amigo meu que disse ter presenciado, eu sei de quem ele estava falando, eu não duvido não, de pessoas que disseram: não, chegando no céu, a gente vai só cantar de um determinado linário. Ou no mínimo, aí eles vão até dizer: olha, não, para ser salvo não, mas se você quer realmente ser espiritual, você vai acordar toda manhã às 5 horas para meditar na palavra de Deus.
E se você quiser mais espiritual ainda, você bota o alarme para 4 horas. E nesse grupo assim, era um ponto de orgulho. Que horas você acordou? Às 4 horas. Eu acordei 3h30. Não somos dívidos, né? Aí eu não sei. Primeiro passo, pôr impedimentos extra-bíblicos na salvação. Segundo passo, inventar desculpas religiosas para maltratar as pessoas. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eu não posso estar ajudando aquela pessoa, eu não posso estar servindo aquela pessoa, não estou podendo fazer isso ou aquilo, por quê? Porque eu preciso fazer meu tempo de oração. Meu tempo com Deus. Eu passo mais tempo no YouTube que na palavra, mas meu tempo é sagrado com Deus. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélyto, são missionários. Esse versículo me mantém acordado, de vez em quando à noite. E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Tenho notado isso, é impressionante que os discípulos, alguns dos meus colegas americanos, quando chegam, de alguma forma pegam as manias e ampliam. Por exemplo, esse negócio de gravata não é dos Estados Unidos. Não é uma coisa que veio de lá, mas é uma coisa que foi posto aqui e foi tido como evangelho e levado. E às vezes as pessoas me perguntam, pastor André, por que você não usa gravata? Na maioria dos cultos é por isso. Justamente por isso. Não é pecado usar gravata, mas também não é pecado não usar. Então, os 3 passos, né? Pôr impedimentos extra-bíblicos na salvação, inventar desculpas religiosas para maltratar pessoas. 3, ganhar convertidos ao seu time religioso e não necessariamente a Cristo. Número 4, versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, que jurar pelo tempo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do tempo é ser devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do tempo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar